E o pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão foi criticado também e já tem reações aqui em Santa Catarina. Antes da gente mostrar o que disse a FECAM, Federação dos Municípios, o governador Carlos Moisés, vamos assistir novamente o que disse o presidente Bolsonaro, contrariando as medidas de isolamento social, minimizando a gravidade do coronavírus e, mais do que isso, desautorizando técnicos da própria equipe, como o ministro da Saúde, Carlos Henrique Mandetta, que sugeriu aos estados diversas ações que estão sendo implantadas no enfrentamento ao coronavírus. Vamos ver o que disse o presidente Bolsonaro. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Mais uma vez, o presidente volta a tratar o coronavírus como uma gripezinha. Ficou claro, no primeiro momento, o presidente fala que não poderia trazer os brasileiros que estavam na China, porque seria uma gravidade muito grande ao Brasil, um risco aos brasileiros trazer o vírus para cá. Aí, quando o vírus chega, ele deixa de ser importante. Quer dizer, antes não podia trazer as pessoas que estavam na China porque era algo grave. Aí as pessoas chegam, o vírus passa a ser algo comum. Contrariando o que dizem cientistas que a vida inteira trabalharam voltados para a medicina, médicos do mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, que de alguma forma também está interferindo na vida dos estados, dos municípios, que estão tendo como base justamente essas pesquisas, esses estudos feitos no mundo inteiro para tomar as iniciativas como a restrição social que vem acontecendo em diversos estados, tais quais Santa Catarina aplicou como forma de prevenir o coronavírus e também em primeiro lugar diante de muitos outros estados. Deixa eu ver aqui como já se manifesta o governador Carlos Moisés. Primeiro, essa publicação aqui nas redes sociais diz o seguinte: a prevenção da vida das pessoas é mais importante que tudo. Por isso, reforço, fique em casa, SC. As medidas de restrição do convívio social continuam valendo. Foi o que publicou o governador Carlos Moisés nas redes sociais. Agora há pouco, ele também enviou um vídeo declarando estar estarrecido com o pronunciamento. Vamos ver o que disse o governador Carlos Moisés confrontando o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Hoje é quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Estarrecido com o pronunciamento do presidente da República na noite de ontem em relação às medidas de isolamento, medidas responsáveis adotadas por diversos governos brasileiros, governos dos estados e alguns governos municipais também. Eu venho a público informar a população de Santa Catarina que no dia de hoje, 25 de março de 2020, nós iniciamos mais uma quarentena de 7 dias, por determinação de decreto deste governador. Mais 7 dias para ficarmos em casa. Nós sabemos que precisamos equilibrar as medidas de retomada da atividade econômica com as medidas de restrição, de isolamento social, para que a gente tenha o equilíbrio e baixe a curva de contaminação, para que a gente não tenha contaminação em massa, porque não há sistema nenhum no mundo, sistema de saúde nenhum no mundo, que tenha conseguido
dar respostas. A gente está assistindo nos países mais desenvolvidos, aqueles que têm amplo sistema de saúde, que têm recursos financeiros com respostas rápidas, e mesmo assim não conseguiram absorver o número grande de pessoas que entraram nas unidades hospitalares. Alguns países nem as pessoas não conseguiram nem serem atendidas, tiveram que morrer nas suas casas. Então, medidas impactantes que o mundo assiste hoje, da necessidade de baixar a curva, de reduzir o contágio em massa para resguardar a nossa população. E a determinação do governo é que continue em casa. Nós estamos avaliando cada setor para ver como essa retomada se dará, mas hoje, no dia de hoje, inicia então um novo decreto, a vigência de um novo decreto por mais 7 dias de quarentena. O governo trará sempre notícias novas, atualizações. Nos siga nos canais de governo, a imprensa tem nos ajudado muito a divulgar todas essas informações. Hoje, no dia 25, temos uma coletiva de imprensa às 18 horas e a gente atualiza todos os dados, as decisões do governo. E cuidado com as fake news, com as notícias falsas. O governo dê responsabilidade para os catarinenses. Vamos cuidar das pessoas mais fragilizadas, dos nossos idosos e, enfim, de todos aqueles que têm alguma vulnerabilidade a mais no combate a essa doença que tem dizimado centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas mundo afora. E é importante que nós mantenhamos firmes no isolamento social, porque ele já demonstrou resultado positivo aqui em Santa Catarina. Já tivemos a curva de casos suspeitos diminuída e assim a gente espera ter, no decorrer dessa semana, mais uma semana de quarentena se inicia. Nós vamos estudar os números, mas a posição do governo é exatamente a mesma, conversando com os setores. Desde a semana passada, no final da semana passada, eu já anunciava que nós iríamos esta semana iniciar conversas com setores. Portanto, a decisão do governo ainda é por quarentena, ainda é para ficar em casa, é o local mais seguro, e a gente vai atualizando os dados e vai tomando novas medidas, novas decisões quando o cenário for sendo modificado. Mas hoje, fique em casa. Estarrecido, assim resumiu o governador Carlos Moisés com relação às declarações do presidente Bolsonaro e garantiu: a quarentena está mantida em Santa Catarina. Inclusive, a Polícia Militar, Polícia Civil estão autorizadas a fiscalizar. É para ficar em casa. A FECAM, a Federação dos Municípios, também criticou o posicionamento do presidente. Tal pronunciamento inadequado, disse a FECAM, a Federação dos Municípios. E concluiu e falou mais: estados e municípios tomaram medidas com coragem e protagonismo na função de cumprir medidas estaduais e locais. Pelo mundo inteiro, exemplos demonstram que o enfrentamento determinado e o isolamento social representam o único caminho eficaz. As medidas de isolamento social devem ser asseguradas. As restrições de circulação são ações responsáveis e ainda precisam ser mantidas. Nosso ambiente econômico precisa colaborar, é o que diz a FECAM, que é a Federação dos Municípios de Santa Catarina, também criticando o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Cláudio Prisco Paraíso com a gente agora aqui no SBT Meio-Dia, neste primeiro momento, avaliando as declarações do presidente e também agora as declarações do governador Carlos Moisés. Prisco, bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Uma manifestação de sensatez, a do governador, e uma de insensatez do presidente da República. Evidentemente que, a partir do momento em que Santa Catarina foi o primeiro estado que startou o confinamento, que inicia hoje a segunda semana de quarentena, não pode vir o presidente da República, num país que é uma federação, e dar a declaração que deu ontem para todo o país. Primeiro porque dividiu o Brasil. Dividiu o próprio governo que ele pilota, contrariando a orientação do Ministério da Saúde do seu próprio governo. Aqui em Santa Catarina, pelo menos em Florianópolis, já se observa uma movimentação diferente. Muita gente querendo voltar à normalidade. Quando, na verdade, o governador Carlos Moisés vem conduzindo o Estado de maneira primorosa.
com muito equilíbrio e bom senso. Confinamento, largamos na frente, iniciamos a segunda semana, que precisa ser respeitada, mas nesse momento o governador já sinaliza que está conversando com o meio empresarial, com os trabalhadores, para ver justamente o momento da transição. Porque, já falei aqui, é uma linha muito tênue entre esse momento fundamental de preservação das pessoas em nome da vida e da conservação dos catarinenses, mas também da necessidade da retomada das atividades econômicas, no momento certo, sem ser no curtíssimo prazo, que ainda não é o momento, mas também não pode ser muito prolongada, ou prolongado o retorno. Mas sim, é claro, porque o Estado tem que voltar a girar. O Estado tem que voltar a produzir, sem o que teremos um caos também um pouco mais ali à frente. Então, é isso que tem que ser devidamente calibrado. Os desdobramentos financeiros falamos na segunda entrada de hoje, mas é importante colocar isso. Agora, também é fundamental fazer uma observação. Setores do empresariado catarinense e brasileiro, mas vamos ficar aqui no Estado, estão já a pressionar o governo para a retomada das atividades. Mas, nesse momento, a prioridade não é a eventual redução da margem de lucro do empresariado. Essa não é a prioridade. A prioridade, o olhar atento dos governantes, precisa ser para aqueles pequenos, os mais desfavorecidos, aqueles que carecem de condições de manter a sua própria família. Esse tem que ser o olhar prioritário por parte do governo do Estado. Os empresários se acalmem um pouco. O governador já sinalizou que está observando o momento para retomar. Calma, vamos com muita calma nessa hora. Agora, no contexto nacional, ainda relacionando-se ao presidente da República, vale uma observação para a reflexão de todos. Jair Bolsonaro é um cidadão tosco? Sim. Acaba cometendo equívocos tanto na forma quanto no conteúdo? Indiscutivelmente. Agora, precisamos estar atentos, porque setores do empresariado nacional, especialmente dos meios de comunicação, muito bem identificados, podem estar, nesse momento, querendo desestabilizar o governo. Quem sabe até derrubar o presidente, que foi eleito pelo voto popular. Portanto, não tem conversa mole agora de impeachment, disso ou daquilo, porque o presidente foi eleito. Bem ou mal, se não está se comportando adequadamente, é outra questão. Agora, não é possível que empresários que estão tendo seus interesses contrariados, porque a visão é favorecer o brasileiro de uma maneira mais ampla e não um segmento restrito, acostumado a mamar nas tetas do governo, certo? É preciso ter essa compreensão muito clara. Daqui a pouco, criar um cenário de inviabilidade econômica para, com isso, provocar, quem sabe, a desestabilização da administração pública federal. Então, aqui são reflexões, Fernando, que estamos a fazer para que o brasileiro catarinense, em particular, possa estar atento a alguns movimentos que não têm nada de patrióticos, não. Que não têm nada de patrióticos. Que, na verdade, estão pensando no seu próprio umbigo. Por isso é importante que nós tenhamos discernimento e atenção para tudo o que ocorre nesse exato momento. Voltamos mais tarde, Fernando.
Voltamos sim, Prisco. Obrigado pela análise aqui na abertura, logo nessa primeira fase do SBT Meio-Dia, comentando o pronunciamento do presidente Bolsonaro e também algumas declarações contrárias ao que disse o presidente da República em cadeia nacional.